Muito boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar a moderar esta sessão. A oportunidade do tema parece-me absolutamente clara e não só, enfim, a oportunidade, como também a preocupação que todos nós colocamos nos tempos que estamos a viver, exatamente como dizia o Pedro Passos Coelho, pela novidade destes tempos nas últimas décadas. Provavelmente desde os anos 30 que o mundo não vive um período tão difícil quanto aquele que estamos agora a começar a viver. A grande diferença relativamente ao que se passou nessa altura é que, ao contrário do que se estava a passar em dezembro de 1929, em dezembro de 2008 nós sabemos que o ajustamento vai ser muito importante e que se vai traduzir em muito mais do que uma mera queda significativa, e não é mera, é uma queda significativa dos mercados acionistas. O papel de moderador é muito fácil, porque não preciso de apresentar os dois oradores. São duas pessoas que, quer no plano público, quer no plano privado, já assumiram as mais altas responsabilidades que se podem assumir em Portugal, que têm tido permanentemente, ao longo de muitos anos, contributos muito relevantes para o país, infelizmente nem sempre devidamente escutados, e, portanto, toda essa parte será muito simples. Eu julgo que a minha função será mais organizar, de alguma forma, as questões que certamente surgirão depois da apresentação de ambos os oradores. Queria só, muito rapidamente, e para não tirar o protagonismo e a oportunidade a quem está preparado e em condições para melhor falar sobre este tema, de referir dois aspectos. O primeiro é corroborar aquilo que foi dito anteriormente, de que, de facto, à conta da grande dificuldade que, quer no setor financeiro, quer no setor real, e alguns países, basta pensar na nossa vizinha Espanha, já enfrentam neste momento quedas muito significativas da atividade económica, com aumentos, como aconteceu em Espanha nos 2 últimos meses, de 300 mil desempregados em 2 meses, e com uma quebra que se prevê abrupta do produto. Dizia eu, para além desses efeitos reais, a reação dos governos e a reação dos policymakers tem sido utilizar os velhos mecanismos associados à despesa pública. E não só o Estado tem tido uma intervenção no setor financeiro, por forma, através das garantias públicas, e, em alguns casos, da própria nacionalização, tentar dar estabilidade e um reganhar da confiança, que é um longo percurso que ainda há de ter de ser trilhado, dizia eu, existe cada vez mais um consenso, aliás, como sempre existiu, de que há todo um conjunto de instrumentos que, no curto prazo, podem ser muito eficientes. E, portanto, a grande questão que se põe é que muitos desses instrumentos, nomeadamente na área do investimento público, que podem ser relevantes para travar a dimensão da crise, diminuí-la e, eventualmente, ajudar a relançar o crescimento, não podem perder em linha de conta que o mundo existirá para além da crise. E que, portanto, é preciso que na crise, para resolver o problema de curto prazo, não se cometam erros que nos venham a tornar o relançamento e o nosso longo prazo muito mais difícil do que aquele que já era. E, portanto, este tema que o Dr. Passos Coelho lançou, da bondade das políticas e da perspectiva relativamente ao grau de intervenção do Estado, é certamente uma questão fundamental em termos da política económica e, mais do que isso, em termos do progresso da nossa economia a prazo. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria referir é que a economia portuguesa entra nesta fase sem os problemas que algumas outras economias que, de facto, desenvolveram algumas bolhas especulativas em determinados setores apresentaram, mas, por outro lado, numa situação de grande debilidade. Grande debilidade, nomeadamente, porque nos últimos 10 anos o nosso crescimento económico tem sido absolutamente medíocre. E, portanto, os portugueses, os seus decisores, os trabalhadores estão exaustos por praticamente uma década de performance económica muito abaixo das expectativas que todos tínhamos em qualquer quadrante político em 1995.
E, portanto, é, digamos, com o peso da baixa produtividade que não resolvemos, da grande exposição à concorrência dos novos países do leste da Europa e do leste da Ásia, e também com uma particular dependência energética e, de facto, um conjunto de problemas na área do Estado que não estão resolvidos, que a economia portuguesa entra, neste momento, particularmente delicado. E vou terminar com a seguinte frase, ou com a seguinte ideia complementar desta. Os analistas de mercado, e para quem segue o setor financeiro, têm reparado que mostram uma grande despreocupação em relação a Portugal, dizendo, no caso de Portugal, não há grande problema porque no bubble, no burst. Ou seja, não houve bolha, a bolha não rebenta. E, portanto, o futuro vai ser mais do mesmo. Eu julgo que esta, enfim, é uma visão que eu gostaria que tivesse correta. Tenho todas as razões para pensar que não é relevante, mas, de qualquer das formas, quem melhor do que os nossos dois oradores para esta e outras questões tratarem nos próximos 40 minutos. Muito obrigado.